Caravana. É para toda a igreja. Amém? Toda igreja, mas tem limite. Mas é aberto para a igreja. SEAP Lorena, do dia 16 a 18 de junho. Também é uma sexta, um sábado e domingo, tá? Nós vamos fazer confirmação do número de irmãos. Na verdade, nós temos 25 vagas, tá? É limitado, 25 vagas, tá? Então, os irmãos precisam confirmar quem irá até o dia 11 de junho com o irmão Rodrigo. Amém? Senhor Jesus, o valor da inscrição é de R$85 e vai estar incluso a hospedagem e as refeições. O transporte a gente colocou como ali incluso, mas a igreja vai ofertar. Amém? Senhor Jesus, os irmãos vão precisar levar roupa de cama, travesseiro, porque vai ser. Nós vamos sair daqui sexta-feira no final da tarde, dormir lá na sexta-feira. De manhã tem uma imersão com os ciapistas. Depois o almoço e à tarde vai sair uma hora e pouco para fazer comportagem e pregação do Evangelho. Vai ser em Campos do Jordão, olha aí. Vai ser em Campos do Jordão, então, a pregação do Evangelho e a comportagem. Amém? Senhor Jesus. Não vai estar frio, porque o Espírito vai estar aquecido. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aí a gente retorna no domingo, toma um café da manhã, faz imersão com os irmãos, almoça e retorna. Ou seja, no final da tarde, provavelmente nós estaremos de volta. Então, bem tranquilo, tá bom, irmãos? Então, inscrições com o irmão Rodrigo até o dia 11 de junho, dia 16 a 18 de junho. Vamos divulgar isso nos grupos familiares, vamos divulgar para toda a igreja, incentivar os irmãos a irem. Tem irmãos aqui que já foram lá, né? É muito bom, eu nunca fui, mas eu sei que é bom, porque é do Senhor. Se é do Senhor, é bom, amém? Senhor Jesus. Vamos quebrar as barreiras, né? O Senhor tem um espírito de intrepidez a nós. Esse espírito quebra todas as barreiras, né? Estava me lembrando da queda dos muros de Jericó, né? Aos olhares humanos, é uma loucura, né, irmãos? Senhor Jesus, dá 7 voltas e na 7 para dar um grito. Nós vamos dar esse grito de guerra. Nós precisamos dar esse grito de guerra para nos libertar, para nos salvar, para nos curar. Nunca nos curar, amém? Senhor Jesus, então guarde no coração, coloque em oração essa data, irmãos, 16 a 18 de junho, rapidinho, 25 vagas apenas, tá bom? Eu encorajo os irmãos. 24, Rodrigo, olha lá, Rodrigo já fez a dele, Romildo já fez a dele, 23. Eu estou fazendo a minha agora, 22 vagas. Olha lá. Caleb também, 20. Mais duas, Caleb, duas. O Senhor Jesus. Olha lá. O Senhor Jesus. Vamos fazer as inscrições com o irmão Rodrigo. Vou mandar uma mensagem para ele, tá bom? Mas eu acho que vai faltar lugar, hein, Roberto? Na verdade, eu creio que em breve, logo depois desse SEAP, nós vamos de novo, hein, Roberto? Já procura uma nova data, irmão. Eu creio, amém? Senhor Jesus. Vou encerrar agora com uma oração. Depois a gente vai voltar a louvar novamente o Senhor, a exercitar o nosso espírito, a tocar o Senhor mais uma vez. Só um segundinho só, tá? Nós temos vários visitantes hoje aqui, né? Vários visitantes hoje aqui. Patrícia, quem é? Patrícia está aqui? Oi, Patrícia, amém. Jovem Patrícia. Amém, Patrícia, seja bem-vinda, viu? Graças ao Senhor, amém? Eu acho que está faltando o nome de irmãos aqui, mas vamos ver. Nival e Sara, amém? Nival, amém? Irmão Nival, irmã Sara, sejam bem-vindos à Igreja de Limeira. Prazer recebê-los aqui, amém? Senhor Jesus. As irmãs eu não conheço. Essas irmãs estão aqui, tá bom. Como é que é o nome de vocês, irmão? Gisele. Como? Gisele e Edri. Amém. Convidados da Silmara, amém. Desculpa a idade, mas sejam bem-vindos. O Senhor sabe o nome de vocês, conhece vocês profundamente. Amém? Senhor Jesus.
O mais importante é o Senhor saber o nome de Deus. A gente vai ficar sabendo em breve. Sejam bem-vindos, amém? Senhor Jesus, Senhor, nós te damos graças por esta noite, por tudo que o Senhor falou conosco nessa noite, intimamente a cada um de nós. Nós te damos graças por isso, ó Pai. Nós queremos que todo o nosso ser nesse momento esteja totalmente voltado a Ti, Senhor Jesus, que nós queremos continuar na Tua presença. Nós desejamos permanecer ouvindo o Senhor, louvando ao Senhor, desfrutando de cada palavra, de cada letra dos hinos, de tudo que for proclamado, de tudo que for louvado, de tudo que nós vamos ouvir. Venha promover para dentro da igreja mais edificação, mais transformação para a vida de cada um de nós, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, que é uma noite especial para o Senhor e para nós. Nós queremos te louvar, nós queremos receber mais de ti, Senhor Jesus. Nós estamos aqui porque houve uma revelação para nós. A tua palavra se revelou a nós, a tua palavra nos trouxe para junto de ti, a tua palavra nos atraiu, e a tua palavra que nos transforma, a tua palavra que nos dá renovação e revelação de quem o Senhor é, de quem nós somos e de todo o teu propósito, Senhor, para a igreja, o teu propósito eterno. Por isso, nesta noite, Jesus, nós abrimos o nosso coração para te ouvir. Fala conosco profundamente, Pai. Nós precisamos que a tua palavra habite ricamente em nós, Senhor Jesus, e nós precisamos que o Senhor atue em nós, que o Senhor fale profundamente conosco, que as tuas palavras sejam realmente santificadas e seladas dentro do nosso espírito. Muito obrigado, Jesus. Receba o nosso louvor agora, receba mais um pouco da nossa adoração, e da nossa dedicação ao Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. O hino que nós vamos cantar agora se chama Jesus é o Centro. Jesus é o nome e é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro, aleluia. Pode projetar, amém. Queria que os irmãos proclamassem juntos agora: Jesus é o centro de tudo o que há. Jesus é o centro de tudo o que há, aleluia. Senhor Jesus, Jesus é o início e o fim. Desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, tudo é sobre Jesus, amém? Senhor Jesus, amém? Vamos louvar, irmãos, com espírito forte, cheios de alegria, crendo e declarando tudo para o Senhor. Jesus é o centro.
derrame. início, meio e fim. Eu viva. Que eu viva sempre para ti, Jesus. meu Jesus. Jesus. Glória bem forte agora, irmãos. Nada mais importa. Nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Jesus. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu Almeje isso, deseje isso, clame isso ao Senhor. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Dizia, Ele virá, aleluia. Ele virá. Como igreja, Como igreja eu vou me encontrar com Jesus. 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 Jesus, 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 que Meu em coração, coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração, Cristo. Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Aleluia, Senhor Jesus. Jesus é o centro de sua igreja. Senhor Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, Senhor Jesus. Queria convidar os irmãos agora a orarem de dois em dois com esse sentimento, que em meu coração Cristo seja o centro. Ore em favor de você, ore em favor do seu irmão com esse coração, que Cristo seja o centro de meu coração. Amém?
todos nós estamos desfrutando da presença do Senhor em nossas vidas agora, nesse momento, né? Nós sabemos que o Senhor diz que de 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Ele estará no meio. Mas nós também queremos Ele dentro de nós, desfrutando dessa presença do Senhor, desfrutando desse amor do Senhor. Por isso que essa semana, irmãos, e durante toda a nossa vida, nós desejamos almejar estar na presença do Senhor. O Senhor se tornou o Emmanuel, o Deus conosco. Olha a realidade da palavra para nossas vidas. Ele se tornou o Emmanuel, o Deus conosco. Ele pode estar com cada um de nós em todos os momentos da nossa vida. Amém? Senhor Jesus, vamos cantar isso com muita realidade e almejando isso, irmãos. Que o nosso Deus seja sempre dentro de nós, de uma maneira presente, não apenas conhecendo, mas presente, verdadeiramente. Amém? Senhor Jesus, ó meu Deus, almejo estar na sua presença. Vamos proclamar isso, irmãos. Oh meu Deus, aleluia, Jesus, não há maior prazer de estar na presença do Senhor. Senhor Jesus, fique à vontade, irmãos, para louvar, para proclamar. Vamos exercitar o nosso espírito. Senhor Jesus, temos um Deus, podemos declarar a isso, a Ele. Em sua presença, pois não há maior prazer e gozo em meu ser. Diante de mim tantas coisas estão, desejam roubar o meu coração, mas a mente ativa ofender. Chamar-me desde o início da criação, com o homem quer comunhão. Emmanuel, Deus conosco, o próprio Deus veio em carne, trouxe o homem, e trouxe aleluia. Ao homem reconciliação. O Senhor entende minha angústia, meu anseio, meu temor e toda minha dor. Conhece demais minha vida tão bem, e ao meu coração paz da qual ninguém. Deus que sempre comigo está, só basta eu invocar. Basta invocar, Emmanuel. Chamar-me desde o início da criação. O homem quer comunhão. Emmanuel, Deus conosco, o próprio Deus veio em carne e trouxe ao homem reconciliação. Declare, quero fazer a tua vontade. E assim satisfazer, sim, todo o meu ser. Desejas a mim, pertinho de ti, ó Emmanuel, Deus comigo aqui. Deus é o homem, e Deus que comunhão no céu. Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco,
Quero, homem. Oh, meu Deus, fazer a tua vontade Assim satisfazer. e assim satisfazer Todo teu ser. sim, todo o teu ser. Desejas a mim Deseja, bem juntinho de ti. Oh, Emanuel. Emanuel, Deus comigo aqui. Deus e homem, aleluia. Deus, que comunhão do céu. Emanuel, Deus conosco, agora está a chamar-me desde o início da criação. Como homem quer comunhão, Emanuel, Deus conosco, o próprio Deus veio em carne e trouxe ao homem reconciliação, reconciliação. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Nós somos reconciliados e temos a presença de Deus conosco. O nosso Emanuel. Porque nós bem juntinho dele. Nosso Senhor Jesus, bem juntinho, né, Dani? Bem juntinho do Senhor. Ele deseja bem juntinho dele. É o Pai que deseja, né? Graças ao Senhor. Nosso Senhor Jesus. Ele quer ter comunhão com o homem, né? E como nós lemos em Colossenses, o Senhor quer nos apresentar, né? Santo, irrepreensíveis, sem mácula, sem mancha, sem nada, né? Por isso nós precisamos da presença dele. Precisamos estar na presença dele, porque ele tem um chamado para nós. Ele tem um desejo no coração para cada um de nós. Ele não deseja apenas nós como filhos ou como ex-inimigos, mas ele deseja a nossa cumplicidade. O Senhor quer nos cúmplice com ele, cúmplice com a sua palavra, cúmplice com a sua vontade. Senhor Jesus, normalmente nós escutamos essa palavra cúmplice é sempre do lado negativo, né? No mundo, mas aqui não. É ser cúmplice de Deus, é ser cúmplice do nosso Redentor, do nosso Salvador, que tem um projeto eterno para cada um de nós. Senhor, e quer a nossa participação como cúmplice dele. Desse você pode declarar: eu sou cúmplice. Vamos declarar agora, irmãos. Eu sou cúmplice de Deus. Eu sou cúmplice de Deus em sua obra. Aleluia, Senhor Jesus. Sou cúmplice. Amém. Prisioneiro do Senhor. Amém. Esse hino chama-se cúmplice. Amém. Senhor Jesus, diz assim na primeira estrofe: eu ouço a tua voz a me guiar, em meio à escuridão me faz brilhar. Sou cúmplice de cada verbo, ó Senhor Jesus. Dedico o meu amor a teu falar, ó Deus. Vamos falar essa última verso, irmãos? Em pé, por favor. Dedico o meu amor, amém? Senhor Jesus. Dedico meu amor a teu falar, ó Deus. Mais uma vez. Dedico meu amor a teu falar, ó Deus. Dedico meu amor a teu falar, ó Deus. Senhor Jesus. Irmãos, a letra desse hino é preciosíssima, muito preciosa. Vamos desfrutar profundamente desse hino, de cada letra, de cada palavra. Amém? Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus. Eu ouço a tua voz a me guiar. Aleluia. Em meio à escuridão me faz brilhar. Amém. Ó Senhor Jesus. Eu ouço a tua voz a me guiar. Em meio à escuridão me faz brilhar. Sou cúmplice
sol. O brilho da palavra é meu farol. Se busco tua estima e atenção, é tua voz a bússola que aponta a direção. Aonde devo ir e onde devo estar? Se devo prosseguir e como devo caminhar? É onde quero estar, aonde quero ir, no teu falar sou cúmplice. Bem, amados, somos cúmplices. Louvemos, Aonde devo proclamemos, ir Senhor e Jesus. onde devo estar? Se devo prosseguir e como devo caminhar? É onde quero estar, aonde quero ir, no Teu falar. Cúmplice, aleluia. cúmplice. Oh, Jesus, ouço. Ouço a tua voz me guiar, Jesus quer te guiar. e na escuridão me faz brilhar. Você é a luz da sua vida. Sou cúmplice de cada verbo teu, indico meu amor a Indique o teu teu falar, ó Deus. Teu alva vir, trazendo o sol. Brilho da palavra. Brilho da palavra, Nosso farol. Aleluia. meu farol. Se busco tua estima e A voz é a atenção, bússola. é tua voz a bússola que aponta a direção. Onde devo ir? Aonde devo ir Onde devo e estar? onde devo estar? Devo Se prosseguir. devo prosseguir Como e devo como devo caminhar. caminhar? É onde quero estar, aonde quero ir, no teu falar sou cúmplice. Aonde devo ir? Aonde devo ir? Aonde devo ir Aonde devo estar? e onde devo estar? Se devo prosseguir e como devo caminhar? É onde quero estar, aonde quero ir, no teu falar sou cúmplice. Do teu falar sou cúmplice. Aleluia, aleluia, amados. Tomar isso como a nossa vida, como o nosso viver, né? Que a palavra do Senhor seja a nossa bússola, seja nosso farol, seja nossa luz, seja nosso amor. Amém? Senhor Jesus, graças ao Senhor, hoje nós podemos andar no caminho. E o caminho é o Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? Senhor Jesus. Vamos orar por mais um minuto, irmãos, pelo nosso irmão Roberto, que vai nos trazer a palavra agora. Que o Senhor possa abençoá-lo, iluminá-lo e que a palavra de Deus venha para dentro da igreja, para dentro de nós, em total liberdade e do alto trono de Deus para conosco. Amém? Vamos orar um minutinho. Amém? Senhor Jesus.
Jesus. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Que bom vê-los aqui novamente. Amém. Louvado seja o Senhor. Seja bem-vindo, né? Irmão novo na igreja agora, né? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 4, versículo 4. Amém? Mateus 4:4, e é o tema da nossa comunhão hoje à noite. Amém? Aleluia. Jesus, vamos ficar em pé? Amém? Jesus, então, mais uma vez, bem forte. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora eu queria que vocês falassem uns aos outros, em pequenos grupos ou dupla, de maneira bem forte, ó. O ser humano, fala repetindo, o ser humano não viverá só de pão. Fala para ele com ênfase, explica para ele, ó, não vai viver só de pão. Mas de toda palavra, amém. De toda palavra, amém. Amém. Toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Bom, o nosso tema hoje, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ontem nós desfrutamos disso nas nossas reuniões, né, nos grupos familiares. Nós desfrutamos da segunda-feira, da terça-feira. E se vocês, né, desfrutaram, notaram, penetraram, vocês devem ter ganho esse sentimento, né, que nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, que nós precisamos da palavra de Deus. Amém? Então, é nesse encargo, né, da segunda-feira, da terça-feira, que nós vamos compartilhar hoje. Mas também esse tem sido o encargo de quase todas as mensagens que o nosso irmão Pedro também tem compartilhado. Ele tem enfatizado a questão da palavra de Deus, e que é a palavra de Deus aquela que faz a obra de Deus. Então que nós precisamos mergulhar na palavra, nós vamos imergir na palavra e precisamos permitir que a palavra de Deus opere em nós, né? Então, a nossa comunhão hoje, ela vai girar em torno da palavra de Deus, e eu quero realmente que o Senhor me dê sabedoria, me dê graça, para mim falar, mas também para que eu possa falar, mim falar é índio, né? Para que eu possa falar, e para que vocês também tenham ouvidos para ouvir. Amém? E vocês possam recepcionar essa palavra, e essa palavra possa operar no coração de vocês. Amém? Dentro dessa palavra eu vou dividir em 3 partes, ok? A primeira, não só de pão, ok? Então, primeira parte, não só de pão, ok? A segunda parte, a palavra de Deus, amém? Então, primeiro, não só de pão. A segunda parte é viver pela palavra, amém? Então, primeira parte, não só de pão. Segunda parte, viver pela palavra de Deus, amém? E em terceiro lugar, eu vou dizer da seguinte maneira, né? Decisões práticas, ok? Então, em primeiro lugar, não só de pão. Segundo lugar, eu vou viver pela palavra. E em terceiro lugar, preciso tomar algumas decisões práticas, amém? Não é só teoria,
não é só mais uma linda mensagem, mas a nossa comunhão, ela vai em cima disso. Eu tenho estado bastante preocupado, né? A gente tem tido comunhão, nós temos orado, um grupo de irmãos, nós temos estado preocupados com a condição da igreja, nós temos estado preocupados com a condição espiritual dos irmãos, e isso tem realmente sobrecarregado o nosso coração, e coisas que não deveriam acontecer, coisas que jamais deveriam acontecer, né? Às vezes até coisas escandalosas entre irmãos, né? Elas acontecem e causam muita tristeza para nós, e aí nós nos perguntamos: Senhor, mas por quê? Como, né, que a essa altura certas coisas acontecem, né? Por que que às vezes nós estamos frios, indiferentes ao Senhor, à sua palavra? Isso não é normal, né? Com o tempo, em vez de muitas vezes nós amadurecermos, nós estamos envelhecendo espiritualmente. E em muitos casos a gente vê ainda muita infantilidade nos irmãos, muitas coisas ainda que o mundo está prendendo, muitas coisas que os irmãos estão atados ao mundo, muita infantilidade, e às vezes reações que não deveria ter alguém que é um filho de Deus, e menos ainda alguém que tem um certo tempo no Senhor. Tudo bem, tem certas coisas que depois de você se converteu, ganhou o Senhor, está ali, está crescendo, aí, sei lá, o primeiro ano, 2 anos de cristão, vida da igreja, né? Você pode ainda escorregar em algumas coisas, mas, irmão, depois de um tempo, depois de anos de vida da igreja, certas coisas são inadmissíveis, né? Então, nós precisamos voltar a uma coisa fundamental, que é a palavra de Deus. Amém? Então eu gostaria que vocês realmente prestassem muita atenção, tenham o seu espírito exercitado, seus ouvidos atentos, né, para tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? Então, nessa porção do alimento diário, né, que mencionou essa palavra, então no final da página 40, ele diz: mas Deus não está interessado em se comunicar com o homem apenas na esfera da criação terrenal. No jardim do Éden, ele supria as necessidades do corpo humano, providenciando alimento físico para o homem. Então, no jardim do Éden, Deus preparou todas as coisas, Deus deu todas as condições. Ali era o paraíso, ali tinha tudo que o homem precisava para viver, né? Deus preparou todas as condições, tanto em alimento, frutas, verdura, né? Tinha todo o alimento ali, não só coisas que alimentavam e que eram gostosas, nutritivas, mas coisas até mesmo que eram bonitas à vista, agradáveis à vista. Então, né, coisa que dava vontade de comer, né? Então era assim, Deus preparou tudo para que o homem pudesse sobreviver, providenciou todas as coisas. Entretanto, no Evangelho de Mateus, o Senhor revelou: não só de pão viverá o homem. Ou seja, ele desejava suprir também a outra parte do homem, a alma. Amém? Deus desejava suprir a outra parte do homem, que é a alma, para poupá-lo de transtornos como depressão, angústia. Mais ainda, seu desejo, na verdade, era conectar-se com o homem na esfera espiritual, na esfera da nova criação. Por isso o Senhor colocou diante dele a árvore da vida no jardim do Éden. E se o homem tivesse feito essa escolha, receberia o próprio Deus como vida e seria elevado a outra esfera, que é o nível espiritual. Então é isso que Deus ele quer fazer.
Ele quer nos levar a outra esfera, que é a esfera espiritual. Irmãos, eu quero convidar vocês para essa viagem. Amém? Vamos de viagem? Ei, vamos embarcar nessa, amém? Que é a esfera espiritual, amém? Então aqui nós vemos, Deus satisfazendo as necessidades humanas, físicas, mas Deus querendo suprir algo mais, né? Na esfera psicológica da alma do homem. Mas mais do que isso, Deus queria levar o homem para outra esfera, que é a esfera espiritual. E eu até ousaria dizer que nós aqui, talvez, estamos vivendo muito na esfera terrenal e pouco na esfera espiritual. Tá? E isso é o que nós comentamos aqui no começo. A gente vê vários sinais na vida dos irmãos, no viver, nas reações dos irmãos, que demonstram isso, que estamos vivendo no nível terrenal, eu diria até mesmo carnal, almático e carnal, né? Mas a história vai mudar, amém? Vamos entrar no Espírito e vamos viver no Espírito. Como os irmãos acompanharam, né? Eu estava semana passada, teve essa oportunidade de estar lá em Manaus, né? Na beira do rio Amazonas, teve a conferência em Manaus. Talvez alguns irmãos pensam, né, como eu, né, Manaus é um bando de casa de palafitas, né, as pessoas, né, muito pobres e tal. Não, Manaus é uma cidade que tem 2 milhões de habitantes, né, é uma cidade grande, tem vários shopping centers, se eu não me engano, taxista falou, uns 5 shopping centers grandes, né? Tem até um restaurante chamado Coco Bambu, né? Tem lá, para quem conhece. Então, assim, é um lugar... Manaus é uma cidade grande, né? Uma metrópole, mas é uma cidade de contrastes, né? Ao mesmo tempo que tem muito dinheiro por lá, tem grandes edifícios, avenidas e negócios e tal, também tem muita pobreza, muita miséria, né? E tem muitas pessoas que realmente tem a região do Porto, tem uma região complicada, existe por causa da miséria também, né? Muitos problemas, tem tráfico de drogas, tem prostituição, então assim, tem bastante contrastes, né? E meditando nessa palavra e associando um pouco com essa viagem e conhecendo, né, aquele lugar e as pessoas, nós tivemos a oportunidade, claro, tivemos em conferência, reunido com os irmãos, um ambiente maravilhoso, né? Mas também no domingo à tarde nós entramos num barco, né, que os irmãos alugaram exclusivamente para nós conhecermos um pouco como é a obra, né, a obra do Senhor na Amazônia. Os irmãos lá, a obra do Senhor lá é muito difícil e é feita com muito sacrifício, com muita entrega. Então não é aqui como, né, as coisas são perto, nós temos estradas, né? Grande parte da obra do Senhor na Amazônia é feita com barcos. Os irmãos viajam em barcos, dias, né, dormindo em redes, né, e aí chegando num lugar, pegam outros barcos menores e vão visitando casas e famílias à beira dos rios. Então, lá é muito calor, se você não estiver acostumado, você fica doente facilmente, né? Malária, febre amarela e etc. Então, assim, é muito difícil, é caro, é distante. Então, não é como aqui, né? Cidades próximas, né? 10 minutos, 15 minutos está numa cidade. Não, lá é em barco, são dias. Então, ver os irmãos ali, ver o espírito dos irmãos, o espírito de luta, de guerreiro que eles têm, é uma coisa encorajadora, né? E chega a ser até uma vergonha para nós das coisas que às vezes a gente reclama, né? Então, os irmãos se reuniram lá, teve irmãos que viajaram 700 quilômetros para chegar num aeroporto e pegar o avião para Manaus, né? Para os irmãos terem uma ideia, né, das distâncias, né, que tem, etc., né? Mas aí então nós vivemos um pouco essa experiência. Então nós fomos para um barco,
e todos nós dormimos lá no barco, né? Eram 24 horas dentro do barco. E os irmãos, para nós não termos muito peso, falaram, não, nós vamos dar uma rede para cada um, né? Então não precisamos levar rede, eles nos deram rede. Não sei se alguém aqui já dormiu em rede. Assim, cochilar na rede, se assentar na rede debaixo do coqueiro é uma coisa. Agora, você passar a noite na rede é outra coisa, né? Então, só que a rede não era assim, desse algodão, né, que a gente conhece, né? Era uma rede bem simplesinha, né? O material da rede, né, era um material sintético, que você sentava e escorregava, né? Suava ali, né? Tá certo? E pernilongo, e aí também a gente passa repelente e tal, né? Eu passei parte da noite lutando contra a rede, né? Tá certo? Tentando colocar um lençol debaixo da rede para não ficar grudado ali, né? E não escorregar e tal. Aí chega uma hora que o cansaço me venceu, comecei a pegar no sono. Eu comecei a pegar no sono, veio uma chuva forte, né? Aí acordar de madrugada, né? 1h pouca da manhã, e todo mundo, chovendo aqui e tal. Bom, aí baixamos a lona, aí ficou mais quente, né? Bom. Não, mas o domingo passado. Exatamente. Não, mas domingo passado, né, você falou lá que ele queria estar lá, né? Amém. Então, olha. Eu tirando essa parte, né? Mas aí, irmãos, nós tivemos, né, bom, então nós depois, né, fomos visitar uma região ribeirinha, que com um barco pequeno, e os irmãos iam fazendo várias viagens, né? Então deixava a gente numa casa, né? Aí estava 2 numa casa, 2 na outra casa, e aí ia, né? E assim, aquela casa é aquela casa, não é que tem que ser. Se aquela casa não receber, você vai para outra casa, não. Porque era água, entre uma casa e a outra era água, né? Então deixou ser nessa casa. As casas, elas estão boiando em cima do rio. Elas estão sobre madeira. São toras, alguns troncos gigantes, né? Então as casas estão flutuando em cima desses troncos de madeira e amarrados com corda. Então a casa é de madeira, né? E aí a vida das pessoas ali é bem simples, tá? E aí então o barco ia deixando, né, de 2 em 2, 3 em 3, assim, nas casas. Algumas casas receberam muito bem, né? Ficaram tão emocionados com a oração e fritaram até peixe para os irmãos comer lá, né, e tal, né? Mas, e aí a casa que, né, nos tocou tinha a mãe com a filhinha, uma casa bem simples. A sala, assim, tem a varandinha, né? A sala, eu vi que não tinha nada, não tinha móvel, né? E aí, considerando, né? Será que, né? Aquela família ali, será que o que eles têm de anelo, né? O que eles têm de expectativa, né? Será que eles ficam assim, tem que ficar tendo crise de ansiedade, né? Ficam muito chateados quando, nos problemas de relacionamentos, né? Como às vezes a gente aqui. E eu lembrei que existe uma chamada pirâmide das necessidades humanas, né? Que é a chamada pirâmide de Maslow. E nessa pirâmide de Maslow, ele mostra o seguinte, que existe... Primeiro, o ser humano, ele quer satisfazer as suas necessidades básicas, que são fisiológicas. Comer, beber, né? Ter o que comer. Então, quando a pessoa ela tem a primeira necessidade básica não atendida, ela pensa naquilo, tá? Então, tipo assim, ela não tem o que comer, o que ela está pensando? Está pensando em um pão, está pensando, né? Pensando em um peixe assado. Ela está pensando o quê? Ela não está pensando em escola, né? Não está pensando em
sucesso de carreira. Não, ela está pensando na sua necessidade básica. Tá? E aí, uma vez que essa necessidade básica ela é satisfeita, aí você sobe de nível, né? Tá certo? E sobe nessa escala, tá? Acho que o segundo, deixa eu ver aqui. O segundo pilar aqui, né? O segundo aspecto dessa pirâmide. Ok. Segurança, né? Então, segurança e saúde. Então, a partir do momento que você satisfez a sua necessidade fisiológica, aí você começa a pensar o quê? Segurança, né? E saúde. Quero ter saúde, quero ter segurança. Então, o ser humano ele começa a procurar essas coisas, né? Essas duas necessidades básicas, tá? E aí, quando ele consegue resolver mais ou menos essas duas, né, áreas da sua vida, tá? Ele já começa a chegar num terceiro nível, que seria social. Amizade, família, tá? Ele já começa a pensar em... obrigado, obrigado, Caleb. Então, aí são amizades sociais, família, amigos, grupos sociais, relacionamento, né? E aí ele começa a buscar ter isso, tá certo? Essa é a pirâmide. Aí depois que ele está mais ou menos resolvido essa questão, ele fica pensando agora na sua autoestima. Aprovação da família, dos amigos, reconhecimento, que me reconheçam e tal, né? E aí quando ele, né, cumpriu essa, aí ele tem uma outra última necessidade então, que é autorrealização, desafios, empreendedorismo, educação, passatempo, diversão, e aí vai, né? Então é mais ou menos essa a escala. E aí, irmãos, isso aí a gente associa claramente com essa passagem da Bíblia, né? Que o Senhor disse: Graça sobre graça recebi, então o que mostra e da isso, plenitude né? renasci. Que o homem, além de satisfazer a sua Quando necessidade básica, atraído me que é encontrei comer, no amor beber, de ter segurança e etc e tal, ele tem outras necessidades. Vive poderosa E aí que vem salvação, o problema, e aí que vem a dificuldade. luz que me alcançou na escuridão. Isso, senão nós vamos ficar distraídos. Todo meu pecado se apagou Você vai ver no essa amor parte da de pirâmide, você tem todas, Deus. tá? Ok? Muito bem. Logo Então, eu quando estava vendo, né, aquela família lá, aquela criança, e nós sabíamos, ali nós não estávamos fazendo uma colportagem no sentido de vender livro. Se as pessoas tivessem aberto, nós íamos dar o livro para ela. Ela tinha a menininha de 7 anos, e aí, você gosta de ler, né? Já sabe ler, 7 anos. E queríamos ver o interesse dela, falando assim: você já consegue ler? Então leia aqui, era um livro infantil, você consegue ler? E ela leu até bem. Aí nós abrimos o livro, e leia aqui um pouco, um pedaço dessa história, né? Abrimos, e ela começou a ler, e ler bem. Eu fiquei surpreso, né? Com 7 anos, lá no meio do, né, no meio do mato, né? Lá no meio da água e do mato, né? A menininha lê melhor que muita gente. Aí a mãe falou assim: ela ama ler. Ela, quando aparece alguma coisa de livro, alguma coisa aqui, ela deita ali no chão da casa, né? Porque não tem sofá, né? E fica ali desenhando, escrevendo, lendo, né? Então eu vi aquela menina, ela não está só preocupada com a sua necessidade básica, fisiológica. É uma menina que está sonhando. Ela está querendo alguma coisa a mais. Ela está buscando, né? E aí, irmãos, veja só. O que foi o problema do homem?
né, que nós vimos, foi a desconexão de Deus. Então, o que Deus estava oferecendo para o homem é que Deus ia suprir tudo o que ele precisava. Fisicamente, comida, com tudo, com segurança, com tudo, mas ia também suprir as necessidades da alma dele. Mas aí o homem caiu no engano do diabo. O diabo é o pai da mentira. E o pai da mentira, ele fez uma outra proposta para o homem. E quando o homem caiu nesse engano, ele se desconectou de Deus, ele perdeu Deus. E a partir daí ele está numa busca por preencher esse vazio. Preencher as suas necessidades, as suas demais necessidades, e até mesmo as básicas, sem Deus. Esse é o engano do diabo, em que os que não têm Cristo têm caído, mas é triste ver como tantos filhos de Deus, e talvez até nós mesmos, estejamos caindo no engano e na mentira do diabo. Que a gente consiga viver sem Deus. E que a gente consegue fazer tudo e tocar a nossa vida independente de Deus. O Senhor disse claramente, não só de pão viverá o homem, mas o homem para viver, ele precisa da palavra de Deus. Você crê nisso ou não? Você crê que sem Deus você não pode viver? Você crê que sem a palavra de Deus você não pode viver? Então eu perguntaria, quanto você tem comido da palavra de Deus? Quanto você tem lido a Bíblia? Quanto você tem lido até mesmo o seu alimento diário? Quanto você tem meditado? Tem lá, todo dia manda no grupo lá, palavras para imergir. Quanto você ora e lê? Quanto você imerge? Por favor, irmãos, não vamos mais nos enganar a nós mesmos. Achar que está tudo bem, que nós estamos bem e nós estamos tendo uma vida independente de Deus. A raiz de termos uma vida independente de Deus, ela é o orgulho. O orgulho gera a independência. E nós podemos pensar que o grande problema, do homem, do ser humano, é a luta contra a carne, a luta contra o pecado, contra os vícios, contra as coisas imorais. Mas, irmãos, essa nossa natureza animal, selvagem que a gente tem e que muitas vezes é despertada, carnal, tá certo? Mas esse não é o grande problema do homem e não é o grande problema do cristão. Na verdade, nós caímos no pecado por causa de um problema mais profundo, tá? Que é o orgulho. O irmão Pedro muitas vezes ele tem compartilhado isso, que o grande problema do homem é ele querer ser independente de Deus. E essa independência vem desse orgulho. Na verdade, o orgulho é a raiz de todos os males praticamente. Por quê? Porque o diabo, por que o diabo é diabo? É por causa do orgulho. A Bíblia diz, Deus resiste ao soberbo. A Bíblia não diz, Deus resiste ao mentiroso, Deus resiste ao que rouba. Não estou falando que mentir, que roubar, que qualquer uma dessas coisas é algo bom ou algo que Deus não liga. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que existe uma coisa que é muito forte que Deus resiste. É a soberba. É o orgulho. Isso é pior do que as demais coisas. E na verdade aí está a raiz de muitas coisas. Porque o orgulho, irmãos,
é o próprio diabo. E aí você fala assim, não, irmão, eu não sou orgulhoso. Será que nós não somos orgulhosos? Às vezes até o mais humilde fala assim, estou orgulhoso da minha humildade. Em vários países a gente às vezes tem uma mas é uma coisa engraçada que a gente fala dos argentinos, né? Porque o argentino tem essa coisa do orgulho, né? Eu não sou argentino, não deveria estar falando sobre isso, né? Mas chega um menino e fala para o pai, pai, eu estou orgulhoso de você, pai. Estou orgulhoso de ti, papá, né? Aí o pai, puxa vida, aquele filho, né, mal criado, que só, né, despreza ele, critica, não sei o que, ele fica todo cheio, assim, puxa, finalmente meu filho falou uma coisa boa de mim, né? Tá orgulhoso, do que você está orgulhoso de mim, né? Que tenhas um hijo como eu, né? Que você tenha um filho como eu. Não, irmãos, isso é uma coisa que está em nós. Por que o orgulho ele é realmente um grande, né, o grande problema? Porque o orgulho, na sua raiz, ele é competitivo. Esse é o problema. Até mesmo as pessoas que têm pecados, problemas, por exemplo, um vício. As pessoas que têm um vício em comum, você acredita que elas se juntam? Mas o orgulhoso, ele é competitivo. O orgulho é competitivo. O orgulho quer dizer que eu tenho que ser mais do que você. Eu tenho que ter mais do que você. O orgulho, ele é desagregador, né? Entendeu? Ele causa separação. O orgulho, na sua essência, ele é competitivo. Então, né, o irmão Pedro, ele também tem compartilhado isso, né, dessa questão de Satanás, porque quando Deus escolheu o seu filho para reinar, né, ele estava pensando, né, que era eu, esse lugar era meu. Eu já era o líder, né? Então, assim, esse é o problema. A raiz é o orgulho. Ele olhou para si mesmo e falou, não, eu sou melhor. Quando eu estou me comparando, eu acho que eu sou o melhor. Esse é o problema. O Senhor está falando para nós do lindo tecido de amor, de juntar, né? Por isso o orgulho é o problema, porque ele causa entre nós separação, distanciamento. Vamos dizer, a gente pensa assim, não, eu não sou orgulhoso. As pessoas ricas são orgulhosas. A pessoa tem muito, ela é orgulhosa. Eu diria o seguinte, ó, não necessariamente. Não necessariamente. Como que a gente vê isso? Vamos dizer assim que você recebesse, tá? Você ganhasse R$1 milhão por ano. Dá para viver R$1 milhão por ano? Mais ou menos? Dá? Dá para viver, né? Dá para viver? Dá para conta, dá para comer, dá para passear, dá para viajar? Com R$1 milhão por ano, dá para passear, né? Fazer um monte de coisa, né? Tá. Tem vários jogadores de futebol que ganham, né? Mais do que isso, né? Muito mais do que isso, né? Então, veja só. O problema não é ter muito. O problema é quando você encontra alguém que tem mais do que você. Com R$1 milhão eu estaria feliz.
Aí eu conheço um cara que ganha 2 milhões por ano. Aí você já fica, não, preciso ter mais. Sabe, a gente não se contenta, né? Aí você tem um carro, bom, muito bom, tal, beleza, está feliz. Você está feliz até o dia que aparece uma outra pessoa, um amigo, uma amiga, que tem um carro melhor que o seu. Aí a alegria vai embora. Então, essa questão acontece com o rico e com o pobre. Entendeu? Até por um tênis. Você compra um tênis, puxa, foi difícil comprar isso aqui, os tênis agora tudo, né, caro e tal, é top. Aí você vê alguém lá que chegou com um tênis que é mais top que o seu. Se você se incomodar, sabe o que é isso? Orgulho. Por quê? Porque o orgulho é competitivo. E aí nós entramos numa busca desenfreada. E isso se aplica em todas as coisas. Na vida da igreja, no nosso serviço ao Senhor, né? Entendeu? Tem um irmão que está servindo mais do que você. Aí você vai ficar incomodado. Por que ele? Por que não eu? Por que só ele? Qual é a raiz disso daí? É o orgulho. Eu quero ser mais ouvido. Eu quero ser mais querido. Não, peraí. Por que está parecendo mais a voz da outra que a minha? Irmãos, é o orgulho. É o orgulho que está em nós. Temos competição a nível de família, nível pessoal, nível de recursos. Veja só, essa passagem, né, Mateus 4,4, Jesus citou de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Pode projetar para a gente? Amém? Olha lá. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem. Compreendessem o quê? Irmãos, vocês notaram como é que ele começa esse versículo? Humilhou. Que é o contrário do orgulho. Quando Jesus disse essa palavra, olha só o contexto. O Senhor, às vezes, nos humilha, nos deixa passar fome, mas ao mesmo tempo que nos humilha, que nos trata, que permite certas circunstâncias, o Senhor também nos sustenta, mostrando que, olha, é eu que estou te dando. Não é você que está conseguindo, não é a sua inteligência, não é a sua força, não é que você é o bambambam, porque se eu não te der, você não tem nada. Nós temos que perceber que a nossa fonte é Deus. E aqui ele diz o seguinte, vocês não... vamos lá, o versículo anterior, acho que é o versículo 2. Recordar-te-ás, isso aí? Não. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos. Para quê? Humilhar vocês. Para pôr vocês à prova. Para saber o que estava no coração de vocês.
Irmãos, Deus tem que mostrar o que está no nosso coração. Sabe por quê? Porque você não conhece o seu coração e eu também não conheço o meu. Eu estou lá servindo, aleluia, feliz, feliz, feliz. Está tudo bem. Aí Deus manda outro irmão que canta pior que você. E aí parece que os irmãos gostam mais dele. Sabe o que é isso? Pondo você à prova. Está pondo o seu coração à prova. Irmãos, se não, Deus não levanta situações, nosso coração não é exposto. Aí você fala assim, Senhor, mas por que assim, né? Eu malho, faço exercício e parece que eu não emagreço. Ou faço regime, né? Regime não emagrece. Aí vem outro irmão lá que, né? Parece que come de tudo e está magrinho. Aí você, Deus, por que Deus permite isso, né? Porque Ele está nos colocando à prova. Ele quer expor o que está no nosso coração. Aí você fica com ciúmes. Aquele magrelo. As irmãs, né? Aquela magrela. Mais do que eu. E aí você fica assim, coisa feia. Aí você começa a ofender a pessoa, né? Fica com raiva dela. Com raiva do irmão, raiva da irmã. Nenê cabeludo, né? Por quê? Aí às vezes você está no seu ambiente de trabalho, o cara com quem você, né, compete lá é promovido. E às vezes pior ainda, você é despedido. Pronto. Dói lá, né? Mas Deus permite isso, sabe por quê? Para expor o que está no seu coração. Deus está te mostrando não só de pão. Você precisa viver por algo mais. Amém? Segundo ponto. Viver pela palavra de Deus. Amém? Vocês entenderam, irmãos? Que se você entrar nesse buraco, tá? Esse buraco não tem fim. Você vai estar igual falou aqui, ó. Depressão, angústia, inveja, ira. Você vai ter problema com os irmãos, com as irmãs. Você vai estar brigado com todo mundo. Porque o ego, o orgulho é competitivo. É dois bicudos. Dois bicudos. Sabe? Bicudo não se bica, né? Os bicudos não se bicam, gente. Deus quer tirar esse bico. Amém? Como é que isso vai acontecer? Pela palavra. Amém? Creia. Pela palavra. Amém? Repete comigo. O homem viverá. Como é que fala o versículo? O homem viverá, é Mateus 4,4, pode ser. Amém, ok. O homem viverá de toda... Vamos lá. O homem viverá... Falem, repita comigo. O homem viverá de toda palavra. Toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então, irmãos, nós precisamos da palavra de Deus. Isso alimenta a nossa alma. Isso preenche os nossos vazios. Se você não está bem, é porque a sua alma está vazia. E você precisa encher a sua alma com a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Deuteronômio 6. Vamos rapidinho, porque o Zé Roberto já está me falando aqui, ó. O seu tempo está acabando. Ok. Deuteronômio capítulo 6.
Amém. Versículo... Vamos lá, são tantos versículos muito bons, né? Mas vamos lá, vai. Versículo 5. Deuteronômio 6, 5. Vamos lá? Portanto... Amém. 6. Amém. Fala para quem está do seu lado. Essas palavras ordeno estarão no seu coração. Amém. Versículo 7. Amém. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falará, quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Fala para o seu lado de novo, amém. Você as inculcará a seus filhos. Que mais? E delas falará, quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é imersão. Isso é imersão. Você precisa imergir na palavra. Amém? Irmãos, mas a palavra bom, a palavra de Deus é a Bíblia, né? Sim, claro, a palavra de Deus é a Bíblia é a palavra de Deus, é divinamente inspirada por Deus. 1 Timóteo 3,16, né? Toda a escritura é soprada por Deus, ela é o sopro de Deus. Jesus é o verbo, ele é a palavra, ele se fez carne. As minhas palavras são espírito e são vida, amém? Claro, a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Mas também, né? Vocês acham, ok, vamos trazer aqui agora. Eu estou compartilhando com vocês. Vocês estão recebendo isso como palavra de Deus? Sim? Então, além da Bíblia, né, Deus usa irmãos para falar a sua palavra. Amém? Então, o que está saindo aqui é a palavra de Deus. Amém? Sem problemas? Então, Deus também tem hoje um canal, né? O irmão Pedro Dong, não é isso? Que está à nossa frente. Ele é um canal de Deus, ele é um profeta de Deus, que Deus está falando por ele. Amém? Agora, vocês recebem a palavra. E por que muitas vezes, como nós falamos no início, não está havendo transformação, não está havendo crescimento? E a gente vê os irmãos com infantilidades. Irmão, coisa pequena, coisa de criança. Porque não fez do meu jeito, estou bravo. Irmãos, que isso? Isso é infantilidade. Mas por que isso? Porque não está havendo transformação. Por que não está havendo transformação? Porque nós não estamos deixando a palavra trabalhar em nós. Precisamos permitir que a palavra trabalhe em nós. O irmão Pedro, lá em Manaus, eu até mandei no grupo, ele disse o seguinte, na verdade a frase não é dele, né? Uma frase do Isamitiba que disse o seguinte: quem ouve, esquece. Ele já faleceu, era um psicanalista, um psiquiatra, né? Tá certo? E ele, então, nos seus estudos, e chegou a essa conclusão. Ele deu muitas palestras, ele diz, quem ouve, esquece. Ele constatou isso, quem ouve, esquece. Tá? Quem vê, copia, imita. Tá certo? Quem justifica, não faz. Quem faz, aprende. Irmão, Deus quer que a gente aprenda, que a nossa vida mude. Mas muitas vezes nós estamos só ouvindo, só ouvindo, e quem ouve esquece. Você só ouvir, você esquece. Tá? Provavelmente, como a gente tem de costume, eu ouvi, gostei da mensagem, amanhã esqueci a mensagem. Não, talvez você lembre amanhã. Terça-feira então, não é mais nada.
né? Você ouve a mensagem, vai lá, assiste o irmão Pedro compartilhando e tal, beleza, né? Passou um dia, lembra 2 dias? Esqueceu. Então, por isso nós precisamos realmente uma prática nossa, que é meditar na palavra. Até o irmão mencionou isso, acho que ontem lá em Natal. Ele diz assim: não lançar pérola aos porcos. Mateus capítulo 7. Irmão, Deus está dando para nós joias, riquezas, e às vezes a gente é igual, desculpe irmãos, mas é Jesus que disse, né? Está dizendo, a gente é igual ao porco, né? Vai lá ver se o porco mandou filé mignon hoje, come qualquer coisa, né? Igual cachorro, né? Se você jogar carne de terceira, nhau. Jogou carne de primeira, nhau. Tudo igual. Mas ovelha rumina. Amém? Ovelha rumina. É um animal ruminante. Olha lá. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pedras dentro dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles voltando-se não estalhassem vocês. Mas é interessante, sabe que no versículo anterior, o que Jesus disse? Versículo 5: hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esse é um dos grandes problemas. A gente é super crítico, a gente vê até o cisco no olho do outro, mas falta luz para nós mesmos. Irmão, nós precisamos permitir que a palavra entre em nós. Então, quem ouve, esquece. Mas quem vê, melhorou um pouco, né? Quem vê, pelo menos copia. Então, você vê o outro fazendo, aí você vai e faz, né? É bom, é melhor que nada. Mas quem copia, logo volta a fazer o que fazia antes. Tá? Porque é macaquice, né? Você está imitando, tá? Se você, quando recebe a palavra, começa a se justificar, então, se você explica, justifica, não sei, não é bem assim, não, acho que é de outro jeito, certeza que você não vai praticar, não vai viver aquela palavra. Mas se você fizer, praticar, isso vai ser consolidado, isso vai se tornar parte da sua vida e do seu viver. Por isso, um tempo nós compartilhamos aqui, né, irmãos? Cabeça, coração e mão. Amém? Receber a palavra, entrar no coração, nos transformar, e mão é ação, é agir. Agir. Então, irmãos, se você não sair daqui com um sentimento, eu quero praticar, eu quero viver, não vai acontecer nada. Mais um domingo, você veio aqui, deu um banho e não vai acontecer nada. O normal vai voltar ao de antes. O normal seria que a cada semana nós experimentássemos transformação. Amém? Depois de 52 semanas por ano, né? Nós devíamos estar um pouquinho mais crescidos e transformados, né? Então, para concluir, porque já passou meu tempo, irmãos, como é que você vai praticar isso? Quero encorajar você. Você recebe todos os dias uma palavra para imergir. Leia. Amém? Proclame, desfrute, declare, memorize, grite, fale, né? Então, irmão, mas já tem o alimento diário, eu não tenho tempo, irmão, eu nem dou conta de ler o alimento diário, agora tem mais isso, né, e tal. Você está muito ocupado, né?
Não só, mas lembra uma coisa, não é só de pão que a gente vive, né? Entendeu? A gente precisa dar um tempo para quê? Para alimentar a alma e o espírito e ter essa conexão divina. Amém? Então, isso é mais importante para a sua vida. O que é mais importante para a sua vida? Tá? Só você ficar mais gordo e colesterol alto, né? Tá certo? Ou nós vamos dar valor ao que importa, ao que tem valor eterno, que é a palavra de Deus. Amém? Então, se esforce, né? Desfrute do seu alimento diário. Amém? Leia a Bíblia, desfruta da Bíblia. Amém? Faça a sua leitura, lê o alimento diário, ora, lê. Amém? Você também pega a imersão diária, proclama, fala, imerge, né? Está cheio da palavra. Quanto mais cheio de Deus você tiver, mais você vai estar curado. Amém? E aí quando você também flui, aí é o fazer que a gente aprende. Porque, irmãos, quando você fala para o outro, aí você assimila melhor. Não é assim, Rodrigo? Né? Quando você ensina outro, você aprende 2 vezes, né? Então, quando a gente flui, quando a gente explica para outro, transmite para outro, ou Deus nos usa para falar para outro, amém? A pessoa é curada e você também é curado. Então, a boca fala do que está cheio o coração, não é isso? Então, você enche o seu coração de Deus, da sua palavra, você flui, né? Você está alegre, as pessoas são ajudadas, você vai colorir a vida das pessoas. Amém? Vamos fazer isso? Fala para quem está ao seu lado, eu vou colorir a vida das pessoas. Amém. Muitas coisas, irmãos, mas agora nós vamos ter aqui uma homenagem para as mães, mas antes deles descerem, podemos orar 2 em 2? Amém? Ore sobre aquilo que o Senhor falou com você hoje. Amém.
teve que chorar pra me ver sorrir. Noites em claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Mãe, sinônimo de amor. Mãe, tem remédio na hora da dor. Mãe, nos corrige pra crescer. Mãe, o mês de maio é tão pouco para te agradecer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Tem os pequenininhos, né? Sarinha. Não? Ixi, já foi pro colinho da mãe. Bom, é uma singela homenagem que o Serviço de Criança presta a todas as mamães, aquelas que querem ser mãe, aquelas que são mãe de coração e aquelas que um dia também serão mães, né? E nesse momento, né, cada uma das crianças vão estar falando um pouquinho do que vocês representam para eles, tá bom? Mamães, dê 1 milhão de pequenos momentos que Deus tece junto à graça, à redenção, o riso, as lágrimas e, acima de tudo, o amor, o nosso. Muito obrigado. Mamães, você é guerreira e abençoada. Meu primeiro amor. Ama a gente antes de nascer e depois também. Mamãe, você tem remedinhos nos beijinhos na hora de dormir. Se eu estou aqui é por ti e hoje eu quero te agradecer. E hoje nós queremos agradecer, né? E aí nós convidamos nosso irmão Gessé, também que serve conosco no serviço de criança. Não sei se o Daniel Amaral também está aqui. Não? Então o irmão Gessé vai fazer uma oração. Se as irmãs puderem ficar de pé para receberem essa oração abençoada. Isso, 1, 2, 3.
Pode, amém. Amém, mamães. Parabéns para vocês. Eu lembrei de um versículo que as crianças queriam chegar até Jesus, mas elas foram impedidas. E Jesus disse assim: deixem vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque de tais é o reino de Deus. Nós, como pais, como mães, a gente tem uma pequena janela. Como essa experiência que o irmão Graner falou da menina de 7 anos, ela está tateando, ela está buscando Deus. Então, quando vocês trazem os seus filhos para ouvir a palavra de Deus, para ler a Bíblia junto, buscar Deus com elas, vocês estão aproveitando essa janela e entregando para elas e não atrapalhando elas de chegarem ao reino de Deus. Amém? E o Evangelho fala que Jesus estendeu a mão e orou por essas crianças. E num gesto simbólico, eu gostaria que todos estendessem as mãos em direção a essas crianças, declarando que elas fazem parte do reino de Deus. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela vida dessas crianças. Nós as entregamos nas tuas mãos e declaramos pela fé que elas são tuas, Senhor. Que o teu reino já está gravado, o nome de cada uma delas, Senhor. Nós agradecemos também o coração delas, que elas possam honrar seus pais e principalmente as suas mães. Senhor, obrigado por cada mãe que está aqui, seja ela biológica, seja ela espiritual, seja ela que já tem os seus filhos criados. Nós reconhecemos o importante papel que elas têm nas nossas vidas, Senhor. Nós te damos graças por essas crianças e por todas as mães. Em teu nome, Jesus, nós agradecemos. Amém. Aleluia. Amém. 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 Então agora, nesse momento, nós também preparamos uma lembrancinha para as mães que já receberam dos seus filhos, mas também nós fizemos uma outra, que é uma flor com o mesmo versículo, né, representado na casinha que eles fizeram, que é Provérbios 11, 28 e 29. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Então, essa homenagem é do serviço de criança para cada uma de vocês, irmãs e amadas irmãs que nos seguem, nos ajudam com o lanchinho e estão sempre muito pertinho do nosso serviço, né, irmã? Amém, que Jesus possa abençoar vocês. E cada um deles, agora nesse momento, vai pegar uma flor e dar para as irmãs. Se as irmãs puderem ficar de pé, para eles poderem encontrarem vocês, não precisam correr, tá bom? E aí o Caleb vai continuar com o hino. E assim nós finalizamos, agradecemos irmãos, feliz Dia das Mães. Nós não fizemos no domingo que vem, porque sabemos que muitos têm muitos compromissos, né? Mas hoje é a nossa singela homenagem da Igreja em Limeira para todas as nossas mamães. Quantas vezes teve que chorar pra me ver sorrir? Noites em claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe, tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Mãe, sinônimo de amor. Mãe, tem remédio na hora da dor. Mãe, nos corrige pra crescer. Mãe, o mês de maio é tão
vida, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe.